A paz, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para a nossa homilia diária. Te convido, você que está chegando pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho e, claro, você que está acompanhando esse evangelho, não esquece, curte, comenta e compartilha, porque isso faz com que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e ela possa indicar este vídeo, essa reflexão do evangelho para tantas outras pessoas que nesse dia precisam também ouvir a palavra do Senhor que cura, liberta e transforma a nossa vida. Amém? Então, para iniciar, vamos começar com um momento de oração, nos apresentando na presença do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Convido você, escreve no comentário, bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Iniciamos com a consagração diária ao Divino Espírito Santo, a oração da nossa querida Santa Helena Guerra. Te ofereço, ó Divino Espírito Santo, a oração de Maria e dos apóstolos no cenáculo, e a esta uno a minha, para que se realize em mim, na Igreja e no mundo, um novo Pentecostes de amor. Maria Virgem do cenáculo, rogai por nós. Santa Helena Guerra, rogai por nós e por um novo Pentecostes de amor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos para o nosso evangelho de hoje, que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos de 1 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis essa parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam somente a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto.
Um dá 30, outro 70, 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus, no evangelho de hoje, ele nos traz um grande questionamento. Que tipo de terra é o nosso coração? Jesus ensina por meio de parábolas para tocar o nosso coração no dia de hoje. Hoje ele nos apresenta a parábola do semeador, que tantos conhecem. O semeador é o mesmo. A semente lançada é a mesma, a palavra de Deus. O que muda, então, na parábola de hoje é o tipo de terreno que acolhe a semente que é lançada. Essa parábola ela nos convida a olhar para dentro de nós e nos questionarmos como estamos acolhendo a palavra de Deus. Que tipo de terreno é o nosso coração? A palavra, ela é semeada com generosidade. Deus não faz distinção de pessoas, a palavra ela é oferecida a todas, em todas as situações da nossa vida. Mesmo quando o nosso coração parece um coração duro, mesmo quando o nosso coração está distraído com as questões do mundo, mesmo quando o nosso coração está eufórico com tantas coisas, e mesmo quando o nosso coração está disposto a acolher essa semente que é lançada. Muitos são os obstáculos que nos impedem de acolher a palavra e permitir que ela frutifique. Jesus ele explica no evangelho de hoje que nem toda semente que cai no coração do homem ela vai produzir frutos por causa dos obstáculos ao qual a semente vai encontrar. Aquela que é lançada e encontra o coração à beira do caminho, né? Um coração fechado, um coração distraído, um coração indiferente para a palavra de Deus. Muitas vezes encontra o nosso coração como um terreno pedregoso, né? Ou seja, cheio de entusiasmo, mas passageiro, que não cria raiz, que cada dia deseja algo diferente, é afeito, apaixonado por novidades. Muitas vezes a semente lançada, a palavra de Deus, vai encontrar o nosso coração como que entre espinhos, cheio de preocupações, seduzido pelas riquezas, um coração ansioso que não consegue esperar o tempo de Deus para que a palavra produza o fruto esperado. Veja, a palavra de Deus lançada ao coração é a mesma. A palavra, a semente que o Senhor lança no coração do homem é a mesma semente lançada no coração de todos. O que muda é a disposição do nosso coração para recebê-la. Então, meu irmão, minha irmã, hoje nós precisamos fazer esse exame de consciência. Como está o nosso coração para acolher a palavra de Deus? A semente foi lançada, mas é preciso que o nosso coração deixe de ser um terreno pedregoso, um terreno em meio aos espinhos, um terreno distraído com tantas coisas do mundo, mas que seja um terreno bom para acolher a palavra de Deus, para que ela possa produzir frutos. O Senhor deseja a conversão do nosso coração. Ele deseja que sejamos uma terra boa, capaz de acolher a palavra, produzir frutos, e frutos de amor, frutos de esperança, de fé, de compromisso, para que o Espírito Santo prepare o nosso interior para que essa palavra não seja perdida. Então, meu irmão, minha irmã, hoje, deseje que o seu coração seja uma terra boa. Coloca aqui no comentário, o meu coração é uma terra boa, para que o Senhor possa lançar a semente que produzirá frutos em sua vida. Amém? Você que chegou até o final dessa reflexão, não esquece, curte, comenta e compartilha. Seja um evangelizador. Quem compartilha, evangeliza. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.